Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer um arroz com carne aqui. Mais um carreteiro, mas não é, né? Arroz com carne, uma batatinha, batata doce no meio. Isso já é uma comida de preguiçoso, né? Para não sujar muita panela. Quem é que gosta de fazer comida assim? Fazer tudo junto, misturado. É bom demais. A gente dá uma pré-cozida na carne, depois joga o arroz, mais um pouquinho de alho, ficar com aquele gostinho bem gostoso de alho. A batata doce dá aquele sabor doce na comida salgada, é maravilhoso. Ainda coloquei um jilózinho. Vocês gostam de jiló no meio da comida? Assim, junto? Então hoje foi o meu vídeo de hoje para vocês. Quem gostar, curte, comenta e segue. Um abraço.